Neemias, capítulo 3. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram os portões das ovelhas. Depois os inauguraram e colocaram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até as torres dos 100 e até a torre de Hananel. E o povo de Jericó reconstruiu os seguintes trechos. Zacur, o filho de Ingue, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Racená construiu o portão dos peixes e eles colocaram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. E as 3 partes seguintes foram construídas pelos seguintes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Aquas. A segunda por Mesulam, filho de Berequias e neto de Mesabel. E a terceira parte por Zadok, o filho de Bana. E os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte. Mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Joiada, o filho de Passeia, e Mesula, filho de Pesodias, reconstruíram os portões velhos. Eles colocaram as vigas e os portões em seus lugares e colocaram seus trincos e as trancas. Melatias de Gibeão, Jadon de Melonote e os homens da cidade de Gibeão e Mispa, eles construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates do oeste. Uziel, o filho de Hararias, que era ourives, ele construiu o trecho seguinte. E Hananias, que era perfumista, construiu o próximo trecho, até a muralha larga. Refaías, o filho de Ur, que era governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Gedaías, o filho de Harumaf, construiu o próximo trecho, perto da sua casa. E Ratus, filho de Razanéias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paiete, Moabe, construíram o trecho seguinte, e também a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte, e as suas filhas o ajudaram no trabalho. Hanum e os moradores de Zanoa reconstruíram o portão dos vales. Eles colocaram os portões nos lugares, colocaram os trincos e as trancas, e consertaram ainda 500 metros de muralha, até o portão do lixo. Malquias, o filho de Recabe, o governador do distrito de Bet-Arraquene, reconstruiu o portão do lixo. Ele colocou os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salum, o filho de Coozer, o governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, colocou os portões nos lugares e colocou os trincos e as trancas. E na represa de Selá, ao lado do jardim do rei, Salum reconstruiu a muralha até as escadas que descem para a cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque, o governador de metade do distrito de Bet-Sua, construiu o trecho seguinte até a sepultura de Davi, até a represa e também até as barracas dos soldados. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas, então segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Razabias, o governador da metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Babai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila,
construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Gesor, o governador de Mispa, construiu o trecho seguinte, em frente do depósito de armas, até onde a muralha faz esquina. Baruque, o filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Meremote, o filho de Urias e neto de Aquas, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir a muralha, então segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam ao redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Hassube construíram o trecho seguinte, em frente de suas casas. Azarias, filho de Magéias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Binui, filho de Anadad, construiu o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Balaão, o filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio, de cima, perto da guarda. E Pedaías, filho de Paros, construiu o trecho seguinte, até o lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o segundo trecho, desde um ponto no lado contrário, a grande torre que guarda o templo até a muralha, perto de Ofel. Um outro grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo do portão dos cavalos e continuando para o norte, e cada um deles construiu em frente de sua própria casa. Zadok, o filho de Iner, construiu o trecho seguinte, em frente de sua casa. Semarias, o filho de Cercanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Hananias, o filho de Selenias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, construíram o trecho seguinte, e esse foi o segundo trecho que eles construíram. Mesulam, o filho de Berequias, construiu o trecho seguinte, em frente de sua casa. Um ourives chamado Malquias construiu o trecho seguinte, até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e alguns comerciantes. E esta casa estava do lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho da muralha, da sala da esquina até o portão das ovelhas.